Shalom, boa noite. Shalom. Que bom que vocês vieram. É tão bom estar aqui. Vamos ficar em pé, a gente iniciar nosso culto de celebração. Vamos começar celebrando. Vamos celebrar. Quantos graus será que está aí? 11. Aí está 11 graus? 11 graus? Que tal a gente subir a temperatura aqui, nesse ambiente? Subir vai ter calor, descer vai ter frio. Vamos esquentar esse lugar? Vamos pedir para o Senhor aquecer esse lugar com fogo da glória. Oh, que bom! Né? Meu pai tem lareira. Teu pai tem lareira? faz Então vamos esquentar que nem a lareira, vamos esquentar com a lareira do papai. É que o papai venha esquentar esse lugar aqui. Amém? Pai vai ter lareira. Vamos lá então? A gente ensaiou a batida de palmas outra vez, lembra? Sim. Então agora vamos ver se vocês pegaram, né? Vou fazer o possível aqui para ajudar de novo, batendo aqui no violão, tá bom? Amém? Glória a Deus. É para ti, Senhor. Tudo que nós vamos fazer aqui nesse lugar. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja para ti, Senhor. Te adoramos. Celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar. Vitória nas cabeças, degrau de unção, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença para receber o seu poder. E quanto mais
sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. A festa vai subir, sua glória descerá, Se ouvirá um novo som de aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que desça a tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Amém? Nós estamos aqui neste friozinho, neste lugar onde habita a glória do Senhor. Vocês creem assim? Amém. E eu, meditando, Enéas me disse, dá uma palavra de abertura do culto, não é? Do culto. E eu peguei um versículo que eu gosto muito dele. Tem versículos chaves assim que eu gosto muito, me apego muito e coloco muita força nesses versículos para colocá-los em prática. Porque na realidade nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes daquilo que a palavra diz, certo? Então, o versículo está lá em Hebreus, no livro de Hebreus 12, versículo 14. Eu não sei o que diz ali. A versão é diferente, a tradução é diferente, mas diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Na minha Bíblia diz assim, é uma outra versão: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa palavra, ela é uma palavra que nos chama a atenção para nós procurarmos a paz. Seguir a paz. Quando nós dizemos que nós vamos seguir a paz, a Bíblia diz, numa outra versão do hebraico, que é para nós perseguirmos a paz. Então, quando a gente persegue alguma coisa, a gente corre atrás. E nós somos pessoas de paz. E eu me lembro uma vez que o Maurílio disse assim, comentando uma coisa com o Enéas, eu captei aquela fala dele, nem lembro disso, mas algumas palavras me gravam a mente, no sentido de que nosso ministério aqui, esse ministério, o nome dele é Shalom, que uma das traduções mais simplesinhas do hebraico para Shalom é paz. E que aqui neste ministério há uma atmosfera de paz. Amém. Então, nós, como membros deste ministério, nós temos que perseguir a paz, para que nós não tenhamos nenhum tipo de contenda. A pior coisa que existe é quando há contenda entre as pessoas. O que é uma contenda? Uma briga, um desacordo, uma desavença. E nós não podemos ter desavenças com ninguém, amém? Nós precisamos perseguir esta paz, porque esta é a atmosfera do Ministério Shalom. A paz. O Shalom. Só que o Shalom tem muito mais traduções, né? Desta palavra, ela é uma palavra que tem muitas
outros significados. Um dos significados da palavra shalom também é prosperidade. E nós queremos que esta igreja também seja uma igreja próspera. Amém. Amém. Todos os discípulos deste ministério, eles precisam prosperar. Na obrigação. Não é na obrigação, é na unção da prosperidade que há sobre a cabeça do sacerdote. A Bíblia diz, não é, que a unção, ela escorre pela cabeça do sacerdote e ela desce pela barba do sacerdote, que ele não tem barba, mas vamos supor que ele tenha uma barba. Quando não tem barba, até é mais fácil, porque escorre mais rápido, não é? E desce até as vestes do sacerdote. Então, quando há prosperidade sobre o sacerdote, todos os discípulos, eles precisam também receber essa prosperidade. Vocês entendem isso? Então, eu quero deixar esta palavra de fé sobre este ministério, de que nós vamos prosperar abundantemente. Amém. Não somente financeiramente. Nós vamos prosperar na saúde, nós vamos prosperar nos relacionamentos, nós vamos prosperar em todas as áreas em que nós estivermos envolvidos. Amém? Amém. E uma das áreas que nós, como ministério, precisamos, e eu creio que nós estamos ajustados nesse quesito, eu creio, que nós somos pacificadores. A Bíblia diz que bem-aventurado é o pacificador. Porque toda pessoa... O que é um pacificador? Um pacificador é uma pessoa que traz a paz, que traz o shalom. O Enéas, ele tem muito essa característica de pacificador. Eu conheço ele é um pacificador. Talvez eu não seja tão pacificadora, mas o Senhor me adestra para eu ser uma pacificadora. Eu tenho um perfil mais guerreiro. Mas assim, ó, é como o Enéas disse esses dias para mim: Raquel, nós somos da linha de frente. Da linha de frente de um pelotão de elite. E toda pessoa que está na linha de frente de um pelotão de elite, ela precisa estar blindada. Aí eu me lembro uma vez que a Ana Laura veio para conversar comigo no discipulado e ela disse, apóstolo, eu acho que nós vamos ficar aqui em Santa Maria. Eu disse, claro que vamos ficar. O teu marido não é dos blindados? Aqui é a terra dos blindados. Essa igreja aqui é a igreja dos blindados. O meu pai é dos blindados. Pois eu tô dizendo, então era isso que eu queria desejar, dizer para vocês, não é? Que aqui, quando nós estamos numa linha de frente, talvez vocês nem tenham ideia, nem passe pela mente de vocês algumas coisas assim de linha de frente de guerra, mas eu e o Enéas sabemos o que é. E quando nós estamos na linha de frente de uma guerra, a gente procura se proteger. A gente procura proteção. E a nossa proteção é o Senhor. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Quantos blindados nós temos aqui essa noite? Amém. Amém. O que é uma pessoa blindada? É uma pessoa que não vai deixar... Como é? Forte. Uma pessoa forte. Gostei? Mas uma pessoa blindada também é uma pessoa que não vai deixar nada entrar dentro dela, ferir o coração. É uma proteção, é uma cobertura espiritual de ferro. Amém. Eu fiquei esses dias perto de um blindado e um blindado é um carro muito forte, gente. Muito forte. E nós precisamos ser essas pessoas blindadas, para que nada nem ninguém nos afete e venha nos corromper. Porque a Bíblia diz o seguinte: a nossa luta,
É bem complicado, é bem complexo entender isso aqui, talvez dê uma ministração. Mas a nossa luta, ela não é contra as pessoas. Eu não tenho nenhuma pendência com a minha amiga Isa. Eu não tenho nenhuma pendência com a Ana, nem com o Maurílio. Mas eu sei que a nossa guerra, ela é contra principados e contra potestades. E nós, eu e o Enéas, nós temos bastante experiência nesse território, né, Enéas? Então, muitas vezes nós nos protegemos e nos blindamos. Amém? Vamos orar, clamar ao Senhor pela blindagem dele, para que ele possa passar um lustrozinho no nosso blindado aqui e nós mostrarmos para o inferno que o inferno está debaixo dos nossos pés. Amém. Amém? Oh, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, Senhor. Porque tu tens sido nosso socorro, nosso refúgio, a nossa fortaleza. No dia da angústia, Senhor. Tu tens sido, Senhor, o nosso socorro fiel, Pai. Tu tens sido, Senhor, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso escudo, a nossa força, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo shalom que tu derramas sobre nós a cada dia. Nós queremos profetizar sobre este ministério, que este ministério vai ter uma prosperidade sobrenatural, onde todos aqui serão atingidos por esta prosperidade, Pai. Clamamos a Ti pela Tua condução. Nos dá uma mente estratégica, Senhor. Nos dá uma mente, Senhor, que realmente nós possamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém. Glória a Ti. Aleluia. Ô Senhor, o Senhor é o Deus da paz. E eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. E nós aqui, Senhor, vamos clamar, pedir, Senhor, que o Senhor venha inundar esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor. Estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Oh. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia
dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Oh Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Eu sei, Pai, que foi a Tua presença que nos atraiu para esse lugar nessa noite. Eu me sinto totalmente atraído pela Tua presença, Pai. E eu sei que a Tua presença nos atrai, Senhor. A gente pode tentar explicar por que estamos aqui nesse lugar, mas foi a Tua presença que nos atraiu. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Doce presença. Aleluia.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. É para te adorar que nós vimos aqui hoje, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Santo, Santo. Aleluia, Senhor. Carecemos da tua glória. Santo, 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 Santo. Maravilhoso. Conceder. vamos provar o Quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Tu és bem-vindo, Senhor, nesta noite. A Ti seja o louvor, a honra, a glória, a adoração. Nossas ações de graça, Senhor, somos gratos pela Tua vida em nós, pelo Teu shalom em nós. Por estarmos aqui, Senhor, nós Te preferimos, Senhor. Nós Te preferimos, Senhor. Nós preferimos a Tua casa, nós amamos a Tua casa. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, Filho Jesus, o Cristo. Nós Te amamos, Espírito Santo. Vem neste lugar, Senhor, e fala conosco, Senhor. Ministra a cada um, Senhor. Aleluia. Oh, Tu és santo e poderoso. Oh, Espírito, mergulha-nos em Ti, Senhor. Batiza-nos com a Tua presença, com a Tua glória. Oh, Senhor, toca na nossa mente nesta noite. Toca na nossa mente. Atmosfera da Tua presença, atmosfera do Teu trono. O sangue de Jesus abriu o caminho até o Teu trono, Senhor. Nós queremos essa atmosfera aqui. Nós queremos levar essa atmosfera para a nossa casa. Nós queremos encher essa cidade dessa atmosfera da glória do Senhor. A Tua glória, Senhor. O Teu fogo, Senhor. Começa o Teu mover, Senhor. Atmosfera do trono do Senhor sobre a nação brasileira. O dia é chegado. O dia é chegado, Senhor. O dia é chegado. E o Senhor vai colocar, Senhor, uma regência do trono nesta nação, Senhor. E vamos abençoar as nações da terra, Senhor, porque esse é o nosso chamado, Senhor. A Ti seja louvor, a Ti seja louvor, a Ti seja adoração, pelos séculos dos séculos, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um abraço no irmão que está ao teu lado aí, aplaudir o Senhor. Que bom que tu veio, libera uma palavra de bênção, né? Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Que glória de Deus. As crianças vão passar? Quem é que está com as crianças hoje? Davi, tudo bom, Davi? Podem sentar, por favor. Você já pensou esse lugar com 1000 graus? Nós cantamos para esse lugar ficar com 1000 graus, né? Meu Deus, esquentou um pouquinho aqui. Mas o Senhor quer nos aquecer realmente com a presença dEle. Eu estava cantando e estava pensando, né? Eu pensei na árvore pegando fogo, né? É uma árvore seca, né? Aquela árvore lá que falou com Moisés, pegando fogo. Normalmente uma árvore seca queima rapidamente, mas diz que a árvore queimava e não se consumia, né? E da árvore saiu uma voz. Então, eu quero te dizer uma coisa. O Evangelho é uma loucura, né? Se a gente for prestar atenção nas coisas que a gente lê, que a gente ouve, que a gente é ministrado, é uma grande loucura. Mas é isso que está escrito. O Evangelho é loucura para o mundo, né?
Mas para nós que cremos é poder de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida algo de poder de Deus. Aquilo que está preso vai ser solto, aquilo que está trancado, né, vai ser liberado, tá? Uma conquista que Deus tem para a tua vida, ela está chegando. Esse é o tempo. O Shalom, ele vai entrar na tua casa de uma forma sobrenatural. Amém. Né? Nós vamos provar uma paz que nós ainda não provamos. Amém. Nós já provamos paz, né? Mas vamos provar de algo novo da parte do Senhor. Vocês creem assim? Eu creio. Eu creio nisso, né? Eu sou bem guri nessa parte. O guri, ele pensa numa coisa. Eu lembro que eu gostava muito de ver o Bob, o mundo de Bob. Alguém viu isso? Fantástico mundo de Bob. Fantástico mundo de Bob. Ele imaginava assim, aí veio o homem, subiu o prédio. Meu Deus, era um negócio louco, né? E Jesus manda fazer isso. Ele manda a gente pensar como criança. Nossa mente, ela não pode ficar, mas se eu subir, mas se eu fizer, vai acontecer tal coisa, né? Se ele manda fazer, faz, ele toma conta, o pai vai estar ali cuidando para nada ocorrer, então, de uma maneira diferente. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Muito feliz. Estão felizes mesmo? Completamente feliz. Manda um recado aí pro teu rosto. Completamente feliz com Jesus. Estão felizes mesmo? Manda um recadinho pro teu rosto aí. Diz assim, o negócio é... Nós tivemos agora, nesses dias, o Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12. Alguém conseguiu acessar? Não? Acho que foi só nós. Mas não dá para perder, viu? Se vocês quiserem algo assim impactante, né? Acesse, tá? Tem ali no online que pode ainda comprar, né? e participar. E se quiser de repente assistir. Mas ele já pagou hoje. Não, mas tu pode ficar disponível na plataforma. Tá na plataforma. E se quiser assistir uma ministração comigo, de repente uma tarde dessa, né? Uma noite dessa, aí vão lá me visitar, a gente assiste. Então, chimarrão. E depois de chimarrão a gente pode estender para fazer uma vigília. Essa é a janta, né? Hoje eu estou assim, não sou Maria, mas estou cheio de graça, né? Eu quero dar as boas-vindas também para o povo que está em casa. Os irmãos que estão online com a gente. Vocês são bem-vindos, né? São amados dessa igreja, tá? Nós gostaríamos que vocês estivessem aqui, mas aí também para nós é bênção. Caiu uma pedra aqui. Tá bem? Você pode perceber ver isso. Acontece. Bem. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre Jesus com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de Jesus, o Nazareno. Jesus, aquele que foi crucificado pela minha vida e pela tua vida. Pagou um preço alto. E uma coisa que me chama a atenção em Jesus, e eu quero que tu pense numa coisa que chama a atenção em ti sobre Jesus. Uma coisa que chama a atenção em Jesus, quer tirar ele daqui? Uma coisa que me chama a atenção em Jesus foi que ele era determinado. Ele recebeu uma missão do Pai e ele foi até o fim. A gente lê a Bíblia e a gente pensa que a coisa foi fácil. É o Filho de Deus, nasceu lá de Maria, da irmã Maria, né, que era uma irmã. Imagina, olhar para uma irmã Maria, mas Deus olhou para Maria e achou graça. Era uma mulher de Deus, né, tirando a idolatria fora, mas era uma irmã nossa, que achou graça diante de Deus de conceber o Salvador das nossas vidas, aquele que mudaria completamente a história das nossas vidas. E uma coisa que me chama a atenção é assim, não foi fácil. Não foi fácil. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Alguém já foi tentado aqui alguma vez? Na escola, né? Tentado a colar. Eu nunca consegui colar. Fui tentado. Mas assim, eu olhava para os meus vizinhos, eu achava eles
menos competente do que eu. Esse aí acho que não estuda, esse camarada aí, né? Então, mas é uma tentação, né? Uma tentação. Mas Jesus, em toda dificuldade, ele caminhou em obediência ao Pai e foi até o fim. E foi até o fim. O que marca a tua vida com relação a Jesus? Diz aí uma palavra. Perdão. Amor. Cura. Amor. Salvação. O que mais? Nós temos que... Hã? Eternidade. Oi? Obediência. Abriu a porta da eternidade para nós, né? Abriu a porta de acesso. Vanessa, o Pai, imagina? Reino de Deus. Reino de Deus, implantação de reino, o rei dos reis, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. E eu quero te ensinar algo nesta noite que é muito importante. Eu tenho um desejo, eu quero que tu tenha esse desejo. Por mim já passaram muitos discípulos, milhares. Primeira reunião que eu fiz de equipe, que foi num estádio em... Tu estava lá, né? Colosso da Lagoa. Colosso da Lagoa tinha 1.360 Multidão. 1.300. E eu tinha recebido uma promessa que o mínimo seria 1.000, né? E eu disse, mas eu não sou o mínimo, né? E eu quero dizer que tu não é o mínimo também. E aí fala de uma outra categoria que vai formar nações. E essa... Está falando de ti, está falando de mim. Então Deus trouxe promessas falando, né, da pessoa de Jesus. Eu criei, eu comecei a receber no nome de Jesus. E naquela reunião lá, então, Deus falou comigo. Ó, eu falei de 1.000, tem 1.000, né? Tem derramando. E deve ter muito mais gente. Todo aquele que passou e foi marcado por ti, ele está debaixo, então, dessa tua cobertura. Eu quero que tu entenda isso. Que Deus quer te usar, então, para fazer algo sobrenatural. Mas Jesus, onde eu quero chegar com vocês, eu quero que tu comece a olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Jesus faz perguntas na palavra. Te liga nas perguntas de Jesus. Normalmente não diz assim, o que tu quer? O que tu quer que eu te faça? Pergunta aí pro irmão. O que tu quer? O que tu veio fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Você sabe que nós não pensamos nisso, né? A gente vai vivendo. A gente vai vivendo e a gente tem que parar para pensar. Eu estava compartilhando com o pessoal do louvor ali um sentimento que eu tive, que foi assim, que na época da igreja, no primeiro século, prendiam os apóstolos, né? E a igreja se fechava e ia orar, e o chão tremia, e as cadeias se quebravam, e eles eram colocados em liberdade. Aí eu pensei assim, será que o Ministério Shalom, ele vai se fechar e vai orar, ou vão me fazer uma visitinha no presídio? Ou vão dizer, realmente, o apóstolo está falando umas besteiras, realmente tem que estar preso, né? Vai acontecer. O que aconteceria? Por que nós estamos tão afastados daquilo que a Bíblia diz? Jesus faz perguntas, ele vai fazer perguntas. Eu quero ler com vocês um trecho. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, João 6, tá? Nós vamos ler 66 e 67. Então vamos falar de perguntas. Jesus faz perguntas difíceis. Difíceis de responder. Vou ler aqui. Daquela hora em diante, 66 e 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, a equipe mais próxima dele, vocês também não querem ir? Essa é uma pergunta de Jesus. Na minha versão aqui diz...
Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vamos orar? Pai, nós queremos abrir o nosso coração para a Tua Palavra, ser ministrado por Ti. Espírito Santo, Tu tem liberdade, nós já cantamos, liberdade no nosso meio para falar, para fazer. É Tu que convence, é Tu que toca nas partes mais profundas da nossa alma, é Tu que toca no nosso espírito, é Tu que conhece cada vida aqui, é Tu que sabe o que precisa. Cada um de nós tem uma maneira de ser tocado por essa palavra hoje, mas nós queremos nos render a Ti, abrimos o nosso coração, Senhor, que a palavra caia como uma semente e produza um fruto bom para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que antes desse trecho aqui, né, o que aconteceu antes desse trecho? A gente vai ver na Bíblia que houve uma multiplicação de pães. Uma multiplicação de pães. Por onde Jesus passava, uma multidão seguia Jesus. Diga multidão. Multidão. O que é uma multidão? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu olho para vocês e eu vejo uma multidão, mas diferente da multidão essa que estava aqui, tá? Eu vejo de uma maneira diferente. A Bíblia diz que ele pegou, nessa multidão, eles não tinham o que comer. Eles pegaram 5 pães e 2 peixes. E eles alimentaram 5.000 homens. Você acha que é pouco ou é muito 5.000 homens? Quando a Bíblia fala em 5.000 homens, sempre tem mulher e filhos junto. Então, se ele falou 5.000 homens, se tu colocar uma mulher e mais um filho, possivelmente uma multidão de 15.000 pessoas. Pode ser mais, pode ser menos, tá? Interessante que ele alimenta 5.000 homens e eles recolhem no final o pão que sobrou e o peixe que sobrou e deu 12 cestos. 12 cestos. Então eu vou entender o quê? Quando Jesus ele faz um milagre, ele vai me atingir de uma maneira tão tremenda que vai me alimentar, vou ficar saciado e ainda vai sobrar. Então Deus sempre quando faz algo na tua direção, vai sobrar. Amém. Para que outras pessoas sejam abençoadas, porque o projeto dele é abençoar gerações, né? É ir além, alcançar teu vizinho, alcançar teu colega. Quando ele fez o milagre, depois do milagre, tudo aquilo aconteceu, né? O povo olhou, né? Aquilo que aconteceu, e eles diziam assim, ó, no João 6,14, eles falam assim, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, quando acontece um milagre, normalmente uma palavra assim, uma palavra boa, na direção, então, de Jesus. Amém? Mas naquele trecho diz o quê? Naquele trecho, já depois desse evento, ele continuou falando, ele continuou se revelando. E aí eles não gostaram. Eles gostaram do pão e do peixe. Eles gostaram da celebração, eles gostaram de ser alimentados, mas na hora de dar um passo adiante, né, em termos de responsabilidade, de compromisso, eles, não, isso está muito pesado, tem que ir no culto, tem que fazer não sei o quê, tem que cantar, tem que chegar mais cedo, Quando começou a ter um nível de comprometimento, eles então abandonaram. E ficou só 12. Vocês já pensaram isso? De 5.000 ou mais, né? Ficou só 12 pessoas. O que tu faria? O que tu faria se tu está falando uma grande multidão? Né? Quer ver coisa... Não é porque tu saiu daqui, eu vou falar um negócio. Quer ver tu tá falando para uma plateia grande de muitas pessoas, hein? Levanta um, sai, levanta outro, sai. Como é que tu te sente? Gente, saiu 5.000, 15.000. Mas Jesus, ele disse, tá, ele ficou com os 12 ali, e aí, vocês não vão querer ir embora também? Jesus quer que tu tenha uma estrutura
para falar do reino dele, uma estrutura tão sólida que tu fique de pé mesmo sozinho. Eu estava ouvindo agora no Congresso os apóstolos falando, né? E assim a história de cada ministério, de cada estado, das coisas que aconteceram, meu Deus, né? Deus tem forjado em nós uma fortaleza. E é isso que Jesus ele vem mostrar, né? Eu digo que ele é perseverante, ele foi até o fim, porque ele consegue chegar no final consolidado. João 6,35, ele vai se declarar o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha que interessante. E ele começa a mostrar para o povo, no 6,27, que tu quer comer pão, tu tem que trabalhar. Tem uma outra parte da Bíblia que diz assim, aquele que não trabalha, não coma. A mentalidade da igreja, normalmente, é o povo vem e aí tu tem que dar pão, né? Não é esse o evangelho de Jesus, gente. Não quer dizer que a gente não alcance para o necessitado. Mas o evangelho de Jesus é para que tu cresça, que tu prospere em paz, em alegria, em conquistas, e tu abençoe os outros, que vão aprender e vão abençoar os outros. Não é um ministério de miséria. Ah, chegou lá, né? De uma maneira... Me dá uma moedinha. Não é esse. Nós temos que transicionar a nossa mente. Amém? Nós temos que ser investidores no reino. Quantos querem investir no reino? Investir no reino mesmo. Bancar. Imagina, nós estamos ajudando lá o Ministério da África. Quantos têm acompanhado o pastor Silmar? Agora está numa outra cidade, uma creche, né? Gente, eu coloquei uma foto, ele no meio de uma favela, criançada, ele abrindo os alicerces numa pedra, batendo num ferro, bem, depois aquela coisa bonita, né? A gente vê florescer, nós estamos ali. Fazendo umas construções com containers. Containers, lindo. O apóstolo René agora foi para 2 nações, ou 3, também um trabalho bonito, né? Na África, né? Então, nós temos que pensar o que Jesus quer de nós. Mas investidores do reino. Mas tu começa a aprender a investir no reino, dizimando, primiciando e ofertando. Bem? Isso é o início. Isso é o início. É o início, tá? Mas não pense que o reino de Deus é um reino de esmola. Não, né? Aí o povo pensa, mas Jesus olhando o povo ofertar, aí viu a oferta da viúva. A oferta da viúva foi a maior oferta daquele lugar. Não em termos de recursos, porque tinha pessoas ricas que botaram muito dinheiro no gasofilácio, mas ela colocou o quê? A confiança dela em Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Nós temos que entrar no reino de Deus assim, gente. O que Jesus te deu para tu estar aqui? Ele deu tudo. Ele deu tudo, ele deu a vida dele. Entende? Assim que nós temos que olhar para o próximo. Não, eu vou me entregar nesse ministério, né, no ministério de Jesus, com tudo que eu tenho, com toda a força. Não tem retroceder. Não tem pão, não tem peixe, eu vou embora. E faz um benção e vai embora. Amém? A Bíblia diz que eles ainda lembraram, mas os nossos pais na fé, lembrando que Deus no deserto deu maná. O maná caía, né? Caía todo dia, eles juntavam e tinha o pão todo dia. Lembrando uma coisa de deserto. Entende? Então a gente entra numa vida com Deus diferente e a gente começa, mas antes eu bebia, eu fazia não sei o que, mas eu tinha não sei o que, tinha cebola, de vez em quando saía um churrasquinho, sabe? Então o que Deus tem para nós é algo fantástico, algo fora da nossa realidade, do nosso entendimento. Eu quero que tu cresça nesse sentido, porque Jesus vai fazer pergunta para ti. Vai chegar momentos, eu sei porque nós já passamos por isso. Jesus vai perguntar, escuta, tu não vai embora?
Escuta, e tu não vai desistir? E tu tem tudo na mão para desistir. Mas por que tu não vai desistir? Isso que eu quero que vocês reflitam nessa palavra de hoje. Jesus, ele busca nos seguidores dele aliança, diga aliança. Aliança. Compromisso. 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 Sabe o que é isso? Aliança? Aliança quer dizer que eu sou dela e ela é minha. Né? A palavra diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Aliança. Eu sou dele e ele é meu. Tu é dele e ele é teu. É diferente. Não é eu pertenço a uma igreja, uma denominação. Não, eu pertenço à igreja de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu faço parte dele. Eu, quando ando, é Deus andando em Santa Maria. Eu, quando entro na minha casa, é Deus dentro da minha casa. Gente, não é uma coisa humana. É espiritual. É espiritual que se manifesta no físico. Então eu tenho que ter compromisso. Eu tenho que ter compromisso. Eu falei em dízimos, ofertas e primícias. Gente, vocês não me dão nada. O meu trabalho é ensinar vocês, para vocês desfrutarem do início da aliança com Deus. Pense quem ganha aqui R$3.000. 3 mil. A Ana chegou a rir lá. Estou esboçando, fiz até ela sorrir. R$3.000. Quanto é o dízimo de R$3.000? 300, né? R$300. Tá? Aí tu tira a primícia antes, dá um pouquinho menos. Eu sempre faço algumas dinâmicas com o pessoal quando eu vou ensinar isso. Eu pergunto assim, escuta, que a pessoa tem dificuldade de dizimar e de repente tu tem dificuldade de dizimar também. Se tu ganhasse R$10, quanto é o dízimo de R$10? R$1. Aí tu foi crescendo a empresa, né? Ganhava 10, agora tu já ganha 100. Quanto é o dízimo de R$100? 10. Vocês dariam R$10 se ganhasse R$100 por mês? Dariam? Sim. Se você ganhasse R$10, vocês dariam o dízimo de R$1? Sim. Por que vocês dariam? O que eu escuto, tá, normalmente? Ah, eu não dou porque eu ganho pouco, né? E eu sempre digo, não, tu ganha pouco porque tu não dá. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Vai receber abundante. Fala de abundância, fala de um derramar que tu não vai conseguir conter. Tá? Ó o sinal. É o meu celular. Eu acho que é o teu. Tá? Agora pense assim. Pense assim. Por que a gente dá de 10 e de 100? Não é isso que eu vou falar, gente. Não sei o que eu estou falando. Por que a gente dá de 10, de 100? Por que a gente dá de 1000? Porque é pouco. Como é que Deus vai te colocar fiel no pouco? Como é que Ele vai te colocar no muito? Se tu chega no meio do caminho e tu quebrei a aliança, estou ganhando mais agora, a igreja está ganhando, como se fosse a igreja que estivesse ganhando alguma coisa. Quem está ganhando é tu. Vocês entendem? Deus não vai te dar se tu não for fiel, se tu não for aliançado. Se tu não tiver compromisso com Ele. Entende? Eu não estou ganhando nada nesse negócio. Mas assim, nós juntos, em aliança com Deus, em compromisso com Deus, nós podemos virar uma potência no reino de Deus. Deus só vai, ele está falando de dinheiro, né? Mas Deus só vai derramar aquilo que Ele tem para derramar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua descendência, se tu for fiel e aliançado, tiver compromisso com Ele. Amém? Você entende isso? Sim. Por isso Ele diz, fazei prova de mim, aí tu vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Esse é o evangelho que eu conheço, o evangelho de Jesus. Ser fiel. Primeiro Ele. Primeiro eu pergunto para Ele. Primeiro eu falo com Ele. Ele é o dono do negócio. Ele é o dono da minha vida. Amém?
Por isso Jesus pergunta aqui para os 12. Por quê? Jesus ele não pode construir a igreja dele em cima de solo, né? De solo mole, de areia movediça. Ele diz que o ímpio constrói assim, terreno escorregadio e areia movediça. Aí constrói aquela coisa bonita, aí tu vê o ímpio passando com um carrão, uma mansão, né? Daqui a um pouquinho, pá, os auditores fiscais bateram na casa do cara, o cara estava devendo não sei o quê, ou tinha roubado, ou era traficante, alguma coisa assim. Não, Jesus constrói em cima da rocha. E ele pergunta, então, vocês não querem ir? Se vocês olhar lá em Apocalipse, ele vai dizer que o fundamento, né, lá do trono de Deus, são os apóstolos. O alicerce, são pedras preciosas. Então nós estamos sendo lapidados para ser alicerce, coluna do templo de Deus, com um pensamento completamente diferente. Mas isso é uma renovação de mente. Uma renovação de mente, com certeza. Então Jesus, aqui nesse trecho de João 6, ele era seguido por causa dos milagres. Fez um milagre para mim. Eu queria comprar um carro. Deus abriu a porta de uma forma assim sobrenatural. Eu queria uma casa. Ele me deu a casa. Eu queria um casamento, né? Bem casado. Eu queria não sei o quê. O povo andava assim, mas não tinha uma aliança com ele. É motivação errada. Então eu quero que vocês pensem nisso. As perguntas de Jesus. E uma pergunta que ele faz muito, e eu me faço o que tu quer que eu te faça? O cara era cego, o cara é coxo, e ele pergunta o que eu quero. Então isso é muito sério na direção de Deus. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter essa intimidade com Ele. Amém? João 12, 24. Acho que não é João aqui, não. Jesus vai se apresentar como grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto. Ele se apresenta assim. Então, ele se apresenta como um grão de trigo que cai na terra. Eu acho que é Lucas. É ali, É ali? Isso aí. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ele está falando de quem? Dele. Então ele se colocou nesse projeto e morreu. E eu sou fruto disso, eu sou discípulo dele. E tu? Diga aí, eu sou discípulo dele também. Eu também sou. Vocês não me convenceram. Diga, eu sou discípulo dele. Eu sou. E o povo que está em casa? O que é que diz aí? Vocês Mas o entendem? discípulo dele vai fazer obras maiores. Deu a vida para gerar vida nos discípulos. Nós temos que buscar esse entendimento. Nós temos que fazer pergunta para a palavra de Deus. Eu quero que tu entenda assim, quando tu pega a Bíblia e tu começa a ler, é Deus falando contigo. Se não for assim, é um livro só. Um livro comum. E não é. Eu me coloquei nessa passagem, eu me coloquei no meio da multidão, e ele falando forte, e eu recebendo a palavra. E quando ele perguntou, escuta, tu não quer ir embora? Eu não quero ir embora, não. Eu resolvi dar minha vida por Jesus, e para Jesus, e para Deus, e para o ministério. E eu sei que Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, e tem para fazer na tua vida também, mas tem que ter uma visão certa daquilo que Deus quer. Nós somos uma igreja na visão celular, no modelo dos 12. E os 12 ficaram, graças a Deus. E aí começou todo um processo aí de vida. Mas nós temos que aprender então o que é isso. O que é um discípulo? O que é um discípulo? É um aluno. É um aluno, é um estudante, um aprendiz, um seguidor. Nós estamos, agora a linguagem é muito do seguidor, né? Somos seguidores. Eu sou seguidor do apóstolo René. Né? Eu sigo o apóstolo René. Cuidado com quem tu segue. Cuidado. Cuidado com quem tu segue. Tá? Mas tu é um aluno, tu é um aprendiz, tu é um estudante.
O que tu está aprendendo? O que tu está aprendendo? Fala contigo mesmo, assim, né? Escuta, o que eu estou aprendendo? Será que eu estou crescendo? Será que eu estou passando de ano? Será que eu estou repetindo alguma prova? Porque ser um discípulo é realmente... É uma vida prática, né? Nós temos provas práticas diariamente. E esse é o Evangelho. Tu não vai ver ele pedindo outra coisa a não ser, olha, eu quero que tu seja meu discípulo. Amém? E uma coisa que eu quero que vocês entendam assim, ó, nós somos pastoreados, então, tu é pastoreado por quem tu segue. Eu achei muito interessante uma coisa, eu gosto muito de ouvir louvor, eu escuto louvor dos Estados Unidos, eu escuto louvores aqui do Brasil, América Latina, né? Boto na TV. Eu acho muito interessante uma coisa, gente. Os músicos, os cantores, principalmente os músicos e os cantores, né? Eles se moldam aos músicos e cantores do mundo. Corte de cabelo, roupa, trejeitos, tatuagens, né? Não estou aqui levantando nada, mas assim, são muito parecidos. Eu, como estudei música há muito tempo, usam muito estilos. Tem muito crente que é roqueiro. Né? Eu conheço as cadências harmônicas, eu conheço as melodias lá de trás, que é rock puro lá, Pink Floyd e outros aí, né? E o cara bota aquilo ali e canta em cima e tu olha, a casa tá cheia. Mas que regência é essa? Pink Floyd? Vocês estão me entendendo? Então, tu é pastoreado por quem tu segue. E quando nós recebemos Jesus, e nós falamos aí nos cultos anteriores, essas coisas têm que quebrar. Essas influências malignas têm que quebrar. Eu gostava de rock, gente. Minha adolescência eu escutava rock. Meu irmão mais velho tinha, né? Não dá culpa do mais velho. Ele tinha aqueles LP, né, de rock. E tinha um toca-disco ali, a gente ouvia, às vezes passava a noite ouvindo. Quando eu tive um encontro com Jesus, né? Quando eu tive um encontro com Jesus, na parte térrea da Assembleia de Deus, lá em Porto Alegre, na General Neto, que o pastor botou a mão, começou a orar por mim, eu tive um encontro com Jesus, e eu vi que saía de mim barro, da minha mente saia barro, que era a influência então da música. Eu tinha noção que era da música que eu ouvia. Entende? Então, esse povo, ele está hoje pegando o modelo que não é de Deus. E nós temos como músicos, né, aqui nós temos que buscar, Senhor, eu quero o modelo do teu trono. Eu quero o modelo de Deus, eu quero ter uma vida com Jesus, eu quero ter uma música do céu. Eu quero ter a harmonia do céu, a melodia do céu, o ritmo do céu. Não quero influência com o mundo. No sentido mais amplo, né? Então nós ficamos parecidos com quem seguimos, com quem somos discipulados. A gente pode pensar assim, né? Jesus, ele levantou ali os 12, a gente vai ver que começou a multiplicar a multidão, e essa visão que nós estamos, ela é assim, eu multiplico num discípulo, que vai multiplicar num discípulo, e essa unção vai passar para ele. Uma pessoa pensando como eu, uma pessoa pensando como Cristo, uma pessoa fazendo perguntas como Cristo faz. E vai ampliando, realmente entendendo o que eu vim fazer aqui no mundo. Senão não tem, gente, senão nós somos bonzinhos. Nós somos bonzinhos. Nós somos crentes. Nós não brigamos. Nós não
mas nós não influenciamos. Né? O povo ali foi porque não aconteceu um milagre naquele evento, mas nós vivemos milagres todos os dias. O que Jesus quer é que eu não corra atrás de milagre, que eu não corra atrás da bênção, mas que eu seja a bênção e eu seja um milagre. O que tu acha de tu colocar a mão na cabeça do enfermo e o enfermo ficar curado? Ah, glória a Deus. Quantos querem isso? Não. Fica em pé se tu quer. Fica em pé. Quem não quer, fica sentado. Eu quero orar e eu quero ver uma pessoa ficar. Todo mundo quer. Que legal. Legal. Como é que faz isso? Diga aí, apóstolo, como é que faz isso? Vai fácil. Pois é, eu vou perguntar para Jesus e aí na semana que vem eu... Gente, é orando. É orando. Aí tu vai orar, Maurílio tá lá com um problema, diz aí um problema, não diz muito sério, não. Dificuldade para a saúde. Tá, tô com problema de saúde, Maurílio. E aí ele me chama, pô, tô mal, não sei, ora por mim. Eu tenho que me desafiar e orar. Então eu vou lá, e eu vou falar, ele vai me dizer o que é, e eu vou orar. E aí o Maurílio não ficou curado. O que eu faço? Não funciona. Continua orando. Não deu na segunda. Maurílio, terça-feira eu vim orar por ti de novo. Aí eu vou para o jejum e vou para a oração lá comigo. E vou continuar. Sente, obrigado. Não deu na terça, vou na quarta. De repente o Maurílio não ficou curado com a minha intercessão, mas o Maurílio foi o primeiro que eu orei. O que eu disse? Primeiro. Aí eu olhei para o Elemar lá. Aí o Elemar também teve um problema lá. Aí eu fui lá orar com o Elemar. O que houve, Elemar? Tô com um problema, posso, não sei o que. Vou orar contigo, Elemar, tu vai ficar curado. E eu orei com o Elemar e o Elemar ficou curado na hora. Será que Deus gosta mais do Elemar do que do Maurílio? Não, isso aí, né? A gente podia botar umas 10 pessoas entre o Maurílio e o Elemar. Mas Deus, ele vai te provar. Te provar. Gente, é tão gostoso tu orar por uma pessoa e a pessoa ficar curada. E tu saber que de ti, né, tu chega a colocar naquela passagem que Jesus diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder, entende? É assim que é. Tu sabe que tu vai estar sendo parecido com Jesus, de mim saiu o poder. Eu lembro que eu entrava muito no hospital, então eu passava nos quartos, eu orei nesse quarto aqui. Aí eu encontrava, cadê fulano? Foi embora. Então no outro, cadê? Foi embora. Mas estava com câncer. Foi curado, foi embora. E era uma coisa assim muito gostosa. Eu gosto muito de hospital. Né? Deixa eu só falar uma coisa, mano. Não quero te atrapalhar, mas só para edificação, tá? Bem rapidinho. De acordo com essa palavra que o Enéas falou agora. Essa semana eu tive uma experiência, estou te contando agora, tá, querido? Eu não falei contigo. Eu estava no meu quarto e o Espírito Santo falou comigo o seguinte: escolhe bem as roupas que tu vai usar. Porque quando as pessoas tocarem nas tuas roupas, elas ficarão curadas. Foi o que o Espírito Santo me ministrou. E agora veio a fechar com essa tua palavra. Porque o que Deus quer fazer é nos usar, mas depende da nossa busca também, em primeiro lugar, com relação a Ele. Né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, as minhas roupas são tão simplesinhas, será que precisam ser mais chiques? Não, a roupa que eu usar, a que eu usar. Estou dando uma revelação da parte do Senhor sobre a minha vida. E isso me deu um grande temor. Amém. Amém. Vocês lembram que os discípulos, o povo
povo mandava roupas de enfermos e os enfermos ficavam curados? Vocês lembram que a sombra curava? Será que é só para eles lá? A igreja, ela está no mover do primeiro século. Nós temos que entrar nesse mover. Quando eu falei ali o apóstolo preso, a gente vê que assim, ó, a nossa mente, enquanto igreja, está sendo bombardeada para a gente não ter fé no básico do evangelho, que é uma cura. Verdade. Uma cura. Então, nós ficamos parecidos com quem seguimos e com quem somos discipulados. Jesus ele vai falar em Lucas 6,40 que o discípulo não está acima do seu mestre. A gente vê que tem, às vezes, discípulos que crescem, mas ele não está acima. Se ele tiver já aparecido, sei que ela ia botar ali. Bem, então nós temos que entender isso aí. O que Jesus quer é que a gente dê continuidade ao ministério dele. Ele disse que nós faremos as obras que ele fez e faremos obras maiores, mas não seremos maior que ele. Isso aí tu pode tirar. Também que nós não seremos maior que os nossos discipuladores. Eu achei interessante que o apóstolo René, no congresso, um dos discípulos dele lá ministrou muito bem, e ele começou a fazer uma dinâmica. Ele disse assim: tu quer ser meu discípulo? E o apóstolo estava sentado na frente, que era do apóstolo, né? Quero. Tu quer ser meu discípulo? Quero. Tu quer ser meu discípulo? Aí chegou nele e disse: tu quer ser meu discípulo? Ele disse: não, mesmo na dinâmica eu sou teu. Tu que é meu discípulo. Nem brincando, gente. Nem brincando, nem numa dinâmica, um discípulo vai ser maior que o discipulador. Por quê? Porque a palavra diz isso. Mas, com base nisso, nós vamos crescer e fazer coisas tremendas. Eu acredito, olhando para vocês, que muitos curarão, né? Muita gente vai se converter através do testemunho da vida de vocês. Família vai ser impactada de uma forma sobrenatural, se a gente crer e realmente andar assim. Bem? É interessante que tem muitos conceitos, né? Ser cristão, crente em Jesus, mas assim, não ser como ele. Quando a gente vê esses termos, se a gente buscar na história, vai ter uma coisa bem interessante. Igreja primitiva era um tipo de zombaria. Era um tipo de zombaria. Tipo assim, coisa antiga. Primitiva, sabe? Coisa lá de trás. Então, mas mesmo assim, o povo se apresenta como cristão, como Cristo, né? Seguidor de Cristo, mas não tem nada de Cristo. Nós não podemos ser discípulos de Jesus e não ser parecidos com Ele. Nós temos que ser parecidos com Ele. Graças a Ele eu sou filho de Deus. Graças a Ele tu é filha de Deus hoje. E direito a tudo que Ele conquistou. E poder, né? Além daquilo que a gente imagina. É muito interessante isso. A gente vai andar, a gente vai buscar, a gente vai mergulhar nesta unção, né, nessas coisas de ser parecido com ele. Mateus 26:73 vai falar sobre Pedro, quando Jesus é entregue e Jesus está indo para a cruz, né, e Pedro aparece e olha só, para ver como é que estava Jesus, como é que estava a situação. Um pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Por que o modo de Pedro denunciava ele? Ele andava tão perto de Jesus que ele falava como Jesus. Ele devia ter o cheiro de Jesus. Não sei se tu quer ter o cheiro de Jesus, não sei se tu quer falar como Jesus. Não sei se tu quer ter a autoridade de Jesus. Eu não sei o que tu quer. O que tu quer? É as perguntas que Jesus faz. Ou tu quer vir, sentar aqui no quentinho, vai para casa e o reino de Deus não borbulha em ti? E essas coisas loucas não borbulham em ti? Quando a igreja é lançada lá no primeiro século, eles disseram assim, esse povo tem agitado a terra. Aí vem esses agitadores. Por quê? Porque quebrava o natural.
comprometi a ter negócios. Olha só interessante os estágios do discipulado. Eu já estou terminando. Eu faço, Maurílio e tu observa. Está andando comigo. Eu faço e ele observa. Segundo, nós fazemos juntos. A gente já está nesse estágio, né? Já estamos saindo e fazendo coisas juntos. Né? E alguns de vocês também. E depois, tu faz e eu observo. Também já estamos fazendo isso. São os estágios. Então, é uma vida prática. E o que eu quero que vocês se exercitem, então, é naquilo que vocês lerem. Né? Como eu falei para vocês, eu leio e eu digo, eu quero isso. E pratiquem. Pode dar errado, gente. Pode não acontecer na primeira. Mas quando chegar no Elemar, vai acontecer. Amém. Orar e ver as coisas acontecerem. Eu vou cortar caminho, tá? Então chegou nesse ponto de confronto e eles disseram, dura essa palavra. Vai chegar algum momento que, de repente, vai pegar uma palavra na direção que vai ser dura. Mas é a palavra para te edificar. Quanto mais tu crescer, mais dura vai ser a palavra. Tu tá mais maduro, né? Já está lá no enviar, né? Passou pelo ganhar, pelo consolidar, pelo discipular. Já está mais maduro, então a palavra vai ser mais forte para o teu lado. Esses discípulos deixaram de seguir Jesus por quê? Porque eles só seguem, né? Como eu falei, por comida e bens materiais. Eles só seguem, né? E eles deixaram de acompanhar porque entrou neles um espírito de incredulidade. Bom, não fez milagre, não tem por que eu seguir. Vocês já viram, eu gosto muito de falar nisso, vai casar, eu quero casar, mas eu quero um homem bonito. Né? Não sei se as mulheres casaram por causa disso, eu queria um homem bonito. Ou os homens, eu quero uma mulher bonita. Né? Só que quando andar junto, a vida vai dizer, eu era bonito, gente. Tinha cabelo, né? Tinha um cabelão, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó, o cabelo. Continua bonito, né? Porque a Bíblia diz que é mais de semelhança de Deus, né? Mas assim, ó, se tu entrar nas coisas com a perspectiva errada, tu tá errado. Assim o Evangelho é um casamento. Se tu entrar no discipulado esperando alguma coisa que não é aquela que Deus quer fazer, tu vai te frustrar. Mas Deus quer que tu mergulhe de tal maneira que um dia na casa dele valha mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu vou para a igreja. Não, tem um mover, tem um óleo caindo na cabeça lá do sacerdote, vai derramar, vai uma unção, e eu vou estar curado, e eu vou estar liberto, e portas vão se abrir, e portas malignas vão se fechar. Entende? Eu tenho que acreditar sim. Outra coisa que deixaram de seguir, traição. Aí fala que Judas se tornou, né, um traidor. Judas se tornou um traidor. Mas quando Jesus chamou Judas, ele era traidor ou não? Sim ou não? Não. Não. Então ele se fez, a Bíblia diz que ele se fez traidor. Você sabe que a palavra diabo, ela fala sobre, ele diz, né, Jesus falando, um de vocês é o diabo, é opositor. Opositor. E a gente vai ver que Judas Iscariotes, né, Iscariotes é a região de onde ele veio, Judas Iscariotes, ele se opôs ao discurso de Jesus. Ele se opôs ao mandamento. Ele se opôs à lei de Deus. Ele se opôs à pregação de Jesus. Essa foi a... Porque os religiosos, então, corromperam ele na época. Então, esse povo deixou de seguir Jesus por essas coisas. Fechando, então, 3 declarações de Pedro, então, no fechamento dessa... Jesus diz, né? Vocês não querem ir? Ele diz, a quem iremos?
Vocês podem me citar uma pessoa mais importante que tu conheça que Jesus para te seguir? Tem aí, mas não tem esse cara aí que está lançando foguete aí, Elon Musk? É um cara bom para seguir, não é? É rico pra caramba. Diz aí um nome, diz um nome importante que tu acha. Bill Gates. Me mata foi. Baixou o A quem iremos? Nós temos que fazer essa pergunta. Quem é que pode substituir Deus na tua vida? Quem é que pode substituir Jesus? Qual é amigo mais íntimo do que o Espírito Santo? Então, a palavra diz que foi revelação que veio do céu. E aí ele fala outra coisa que ele diz no mesmo versículo. Tu tens palavra de vida eterna. Gente, a vida aqui ela é curta, rápida. Rapidinho. Rapidinho tu tá com 60, rapidinho tu tá com 80, rapidinho tu tá com 120, né? Defender minha tese aí, teológica. Rapidinho. Mas tu tens palavras de vida eterna, eternidade. E eu quero dizer, quando tu entra nessa dimensão de entendimento, tu tem entendimento de eternidade. Teus dias são tranquilos. Quando o pastor perguntasse quantos tem medo de morrer, tu não tem medo de morrer porque tu está na eternidade. A experiência que eu tive no hospital também muito interessante era assim, ó, quando morria com Jesus e quando morria com macumba, com batuqueiro, com espírita, com coisa assim. Gente, quem tinha visitado aquela figura ali foi complicado, viu? Eu lembro que eu fui acompanhar um colega que o pai era maçom. A cara do homem ficou como se fosse uma piranha. Uma piranha, um bicho assim. Como enxergou uma coisa horrível. Palavra de vida eterna. Quando eu ia para os crentes, meu Deus, eu me lembro do meu pai falecido, né? Ele viu, meu pai era muito alegre, o nome dele Hilário, né? E ele estava sempre brincando, sempre rindo, mas assim, ele deve ter visto algo maravilhoso, que eu nunca vi meu pai rindo com aquele semblante quando ele estava no caixão sendo velado. Vocês entendem isso? É diferente, gente. E no final, no versículo 6, 69, diz assim, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha uma declaração, quem é Jesus? Nós fizemos uma dinâmica aqui, né? Quem é Jesus? O que tu acha? Né? Nós temos que ter essa declaração. João 6, 69, 68 e 69. Amém? Para quem nós vivemos, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Não tem outro, gente. Não tem outro caminho. Não tem outro Deus. Não tem outro Salvador. A não ser Jesus. Não tem outra palavra de vida. Sabe que eu trabalhei com muita gente inteligente. E eu lembro que na base, eu sentava com o pessoal para conversar, os eruditos, né? Os eruditos. E eles vinham, pá! Eles me chamavam de tio Enés, olha aqui, olha aqui que eu estou vendo aqui, cara, isso é Bíblia? Não, mas olha aqui, isso é Bíblia, eu te mostro na Bíblia que tá, o cara, ele plagiou, os caras ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Eles estão seguindo um cara fake, né? Que está ministrando a palavra de Deus. Vocês entendem isso? Pode aparecer quem quiser, o bam, ele vai estar firmado em cima de princípio bíblico e palavra de Deus. Eu provo para vocês. Pode me trazer quem vocês quiserem. Eu mostro na Bíblia que o cara está baseado em cima de princípio bíblico e em cima da palavra de Deus. Tu tens palavra de vida eterna. Amém? Tu és o Santo de Deus.
Eu quero isso para mim. Se tu quer isso para ti, fica de pé. Nós já estamos encerrando. Se o povo que está em casa quer isso, é realmente reconhecer o Senhor como único, como suficiente, como abençoador, como aquele que alarga o entendimento, como aquele que santifica, como aquele que leva para a eternidade, como aquele que traz segurança, aquele que traz paz. Tem um texto que diz: a paz que excede a todo entendimento. Aquele que enriquece, aquele que alegra. O Senhor, Ele tem me inquietado, porque Ele quer fazer de nós um povo rapidamente um diferencial nessa terra. Não te conforma com a situação que tu tá. Ele quer derramar algo novo, gente. Eu quero que tu te apresente diante dele. Diz: Senhor, eis-me aqui. Apesar de eu ter um conceito errado de mim, eu sei que tu tem um conceito novo para mim. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero fazer obras maiores. Eu quero orar e quero ver as pessoas curadas. Eu quero orar e ver elas transformadas. Eu quero convidar e ver elas vindo e entrar no mover, porque eu estou no mover. Que eu possa abrir a boca, Senhor, e ativar a atmosfera, mudar a atmosfera. Fala isso para Deus agora. Levanta a tua voz aí e diz: Senhor, eu quero realmente mudar. Senhor, eu não vou te abandonar. Eu não vou fazer como aqueles 5.000 homens. Eu vou permanecer firme. Eu vou me desafiar a crescer. Eu vou me desafiar a investir mais na minha vida. Na minha vida de oração, na minha vida de consagração, na minha vida de busca, na minha vida de investimentos na tua direção. Eu vou falar mais das grandezas do Senhor. Eu vou orar mais pelas pessoas. Fala isso para Deus. Fala isso, né? Tu e Deus aí, diga para Ele. Lembra da aliança e do compromisso, né? Renova a tua aliança com o Senhor agora. Diz: eis-me aqui. Eu sou teu, tu é meu. Senhor, eu quero ter mais compromisso. Diga para Ele isso aqui na presença dEle. Ele vai derramar uma unção nova sobre a tua vida. Pai, nós nos achegamos a Ti. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer nos levar a níveis diferenciados. O Senhor quer realmente... No culto passado o Senhor falou, Senhor, sobre nos colocar num ciclo novo. Nós não queremos ficar girando, Senhor, feito uma piorra, Senhor. Nós queremos, Senhor, entrar num ciclo novo, Senhor, de milagres, de prodígios, Senhor, de mudanças sobrenaturais. Nós queremos ver, Senhor, o Teu mover na nossa casa, Senhor. Nós queremos ver o Teu mover nesse ministério, Senhor. Nós queremos ver alegria, Senhor, no rosto dos Teus filhos. Nós queremos ver, Senhor, nossos vizinhos sendo contagiados com a glória do Senhor. Nós queremos ver, Senhor, essa cidade transformada, Senhor. Transformada pela renovação da sua mente, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, te move em cada casa dessa cidade, em cada casa dessa região, Senhor. Começa a mover sobrenatural e que possamos ter condições, junto com os irmãos dessa cidade, Senhor, de ministrar, Senhor, de conduzir para a Tua casa, Senhor, de consolidar essas vidas, de discipular essas vidas, Senhor, e construir, Senhor, na Tua presença um grande exército, Senhor, de discípulos de Jesus, parecidos com Jesus, parecidos com Jesus. Nossos hospitais serão esvaziados, Pai. Nossos presídios serão esvaziados, Senhor. Os prostíbulos se fecharão, Senhor. Caminhos de drogas, Senhor, serão fechados nessa cidade. Os botecos serão fechados, Senhor. Casas de feitiçaria fechadas. Todos se converterão ao Senhor, ao Messias, Jesus, o Cristo, ungido de Deus.
Queremos ser instrumentos, Pai, para proclamar as grandezas do Teu reino, Senhor. Nós oramos, Te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua presença, que honra para nós, Senhor, a Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Teu povo nessa semana venha provar de algo sobrenatural. Sobrenatural. Além do natural da Tua presença. Senhor, oramos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com toda a força. Dar um brado de vitória a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso culto a semana que vem vai ser em Porto Alegre, no sábado. Bom? Estão todos convidados. Aqui não vai ter culto no domingo, então. Vai ser sábado em Porto Alegre. Quem ainda não fez contato e quiser ir, ainda dá tempo, tá? Vamos estar, o nosso culto vai ser na Pontifícia Universidade Católica, lá na Avenida Ipiranga. O dia todo. Na PUC. Tá bom? Tá? Quem quiser ir, ainda dá tempo de acompanhar a gente. Nós já somos em 18. Eu estou muito feliz com a igreja, porque estamos indo de carro. Eu estou muito feliz porque ano passado nós fomos em 12. Esse ano nós já 50% a mais. Estamos em 18. Tá? Pode ser assim, só mais 6. Não, para nós é 50%. É um grande crescimento. E eu quero dar os parabéns para todos que se envolveram, estão se envolvendo. E se mais alguém quiser se envolver, vamos junto. Tá bom? Semana abençoada. Shalom, shalom. O povo que está em casa aí também, uma semana abençoada. Pode ir a Porto Alegre, então. Nós teremos um culto no sábado lá. Bem?